A nova lei de licitação prevê 4 espécies de sanções. Ela prevê penalidade de advertência, a penalidade mais branda, penalidade de multa, que pode ser combinado com qualquer uma dessas sanções, penalidade de impedimento de licitar e contratar, penalidade declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Agora a gente vai associar as infrações e suas respectivas penalidades. Vamos primeiro fazer a leitura das infrações, sem nenhum comprometimento, só para a gente se familiarizar com o texto. Artigo 155. O licitante ou o contratado, o fornecedor, será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: dar causa à inexecução parcial do contrato, dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, dar causa à inexecução total do contrato, inexecução parcial com dano e inexecução total do contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução ou ensejar o retardamento da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Aqui, é a linha divisória. A partir daqui, o nível de maldade vai aumentar e muito. Aqui já enseja uma reprimenda maior, uma penalidade maior. O nível de maldade aqui vai chegar ao nível extremo agora. Vamos lá. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame, ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. Apresentar declaração ou documentação falsa para o certame, ou para a licitação, ou para a execução do contrato. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Praticar atos ilícitos com vista a frustrar os objetivos da licitação. Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei 12.846 de 2013, chamada Lei Anticorrupção. Feita a leitura, agora a gente vai associar com as penalidades. Olha só, dar causa à inexecução parcial do contrato, a infração mais leve. Logo, eu vou aplicar a penalidade de advertência. Eu posso aplicar advertência somente para essa hipótese. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração. Dar causa à inexecução total do contrato. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Não manter a proposta. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação. Aqui eu posso aplicar a penalidade de impedimento de licitar ou contratar com a administração pública. Inexecução parcial com dano, inexecução total, deixar de entregar a documentação, não manter a proposta, não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida, retardar a execução do contrato ou não entregar o objeto da licitação, eu associo com a penalidade e impedimento de licitar ou contratar com a administração pública. Agora aqui, pode ver que aqui, é o nível da maldade. Aqui começa a ficar mais grave, Aqui, a penalidade tem que ser declaração de inidoneidade. Essa tem que ser a penalidade. Olha só, apresentar declaração ou documentação falsa. Prestar declaração falsa na licitação ou na execução do contrato. Fraudar a licitação ou a execução do contrato. Ou cometer ato fraudulento. Comportar-se de maneira inidônea, cometer fraude de qualquer natureza. Praticar atos ilícitos com vista a frustrar os objetivos da licitação.
e os atos lesivos previstos na Lei de Anticorrupção. Aqui, ó, do inciso 8 ao 12, prática de ato lesivo, prática corrupta, propina, associação de empresa, frustrou os objetivos da licitação, tem fraude, no sentido de se ela completar. Aqui não, aqui é declaração de idoneidade. A penalidade multa, eu posso associar com qualquer uma dessas infrações. Eu posso aplicar advertência e multa? Posso. Eu posso aplicar impedimento de contratar com a administração pública e multa? Posso. Eu posso aplicar multa e declaração de idoneidade? Posso. Esse daqui é leitura obrigatória. Artigo 155. Infrações. Dar causa na execução parcial do contrato, na execução parcial com dano, na execução total, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, não manter a proposta, não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, retardar a entrega do objeto da licitação ou retardar a execução sem motivo justificado. Aqui, ó, o nível de maldade é 1. Daqui em diante, aqui o Brasil já não é mais para amadores. Aqui já tem má-fé. Muita má-fé. Apresentação de declaração ou documento falso. Prestar declaração falsa na licitação ou na execução do contrato. Fraudar a licitação. Fraudar a execução do contrato. Comportar-se de maneira inidônea. Cometer fraude de qualquer natureza. Ato ilícito com vista a frustrar os objetivos da licitação. Praticar ato de corrupção. Vamos fazer a leitura do artigo 5º da Lei Anticorrupção, Lei 12.846 de 2013. Constitui atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionados no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública, ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. No tocante a licitações e contratos, frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. Criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Os atos previstos como infrações administrativas nesta lei ou em outras leis de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Anticorrupção, serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei. Então, o processo de apuração de responsabilidade do fornecedor apura tanto as infrações administrativas previstas no artigo 155 da nova Lei de Licitação e Contratos, como também apura os atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção. Um ato pode configurar tanto uma infração administrativa prevista na nova Lei de Licitação, Lei 14.133 de 2021, como também pode ser considerado um ato lesivo previsto na Lei Anticorrupção. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente na hipótese de infração administrativa de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Então, a penalidade de advertência só se aplica na infração dar causa à inexecução parcial do contrato, caso não justifique a imposição de pena mais grave. Sanção
Impedimento de licitar e contratar. Impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicada a sanção, pelo prazo máximo de 3 anos. O que significa isso? Vamos supor que o município de Palmas aplica para a empresa X a penalidade impedimento de licitar e contratar com o município de Palmas por 3 anos. Essa empresa X pode licitar e contratar com a Polícia Militar? A resposta é pode. Por quê? Porque essa penalidade está restrita ao ente federativo que tiver aplicado a sanção. Município de Araguaína quer contratar com essa empresa X e ela foi penalizada pelo município de Palmas. Essa empresa X pode contratar com a Araguaína? A resposta é pode. Porque a penalidade de impedimento de licitar e contratar restringe-se ao ente federativo que tiver aplicado a sanção. E o prazo máximo que ela pode ser punida é por 3 anos. A sanção impedimento de licitar e contratar, ela se aplica às seguintes infrações administrativas: dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, dar causa à inexecução total do contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Isso quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Essa penalidade tem uma grande característica: ela só pode ser aplicada por ministro de Estado, secretário, presidente dos tribunais, procurador-geral da República. Vamos fazer aqui a leitura. A sanção de declaração de inidoneidade será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras. Quando aplicado por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual, de secretário municipal, e quando aplicado por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. Quando aplicado por órgãos dos poderes legislativo e judiciário, pelo Ministério Público, Defensoria Pública, no desempenho da sua função administrativa, será de competência exclusiva da autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso 1. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar impede o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos. Então, se o município de Palmas aplicou a sanção, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a empresa X, então ela não pode contratar com a Polícia Militar. Por quê? Ela está impedida de licitar e contratar no âmbito de toda a administração pública, direta e indireta, e de todos os entes federativos, no nível estadual, municipal e federal. Eu aplico essa sanção do inciso 8º ao 12, que aqui o nível de maldade é maior, tem fraude, tem ato lesivo, tem prática de corrupção, mas também eu posso aplicar nas hipóteses da sanção de impedimento de licitar e contratar com a administração pública, quando justifica a imposição de penalidade mais grave. Ou seja, em razão do caso específico da infração, em razão da gravidade, em razão do dano, vamos supor que foi a hipótese do inciso 4. Eu posso também, aqui em regra, eu aplico a sanção impedimento de licitar e contratar com a administração pública, mas em razão de todos esses fatores, eu posso aplicar a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. A pena máxima é de 6 anos e a pena mínima é de 3 anos. Impedimento de licitar e contratar, a pena máxima é de 3 anos. Declaração de idoneidade para licitar e contratar, a pena mínima é de 3 anos e a pena máxima é de 6 anos. Vamos comparar aqui as duas sanções. Impedimento de licitar e contratar, ela só se aplica no ente da federação que aplicou a sanção,
tem um prazo máximo de 3 anos. E a autoridade competente não precisa ser necessariamente o ministro, o secretário ou a autoridade máxima da entidade. Não tem essa definição legal. Já a declaração de inidoneidade, eu aplico essa sanção, ela se estende a todos os entes da federação. Tem um prazo mínimo de 3 anos e o prazo máximo de 6 anos. E só quem pode aplicar essa penalidade é o ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal, autoridade máxima de autarquias, fundações. Olha, existe a multa de mora e existe a multa por infração administrativa. A multa é aquela penalidade que eu posso combinar ela com qualquer outra. Eu posso combinar multa com advertência, eu posso combinar multa com impedimento de licitar e contratar, eu posso combinar multa com declaração de inidoneidade. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato. Multa compensatória. A aplicação de multa e de mora não impedirá que a administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta lei. Então vamos fazer aqui um resumo. A administração pode converter a multa de mora em multa compensatória. A extinção do contrato não é uma sanção. Sanção é advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. A extinção do contrato não é sanção. Permite-se a extinção unilateral do contrato com aplicação de multa acumulada com qualquer outra sanção. Mas eu não posso combinar, por exemplo, declaração de inidoneidade com advertência. Eu não posso combinar impedimento de licitar e contratar com declaração de inidoneidade. Só a multa combina-se com as outras sanções. A sanção de multa é calculada na forma do edital do contrato, não pode ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com a contratação direta, e será aplicado ao responsável por qualquer uma das infrações administrativas previstas no artigo 155 desta lei. Então, a multa mínima é 0,5%, a multa máxima é 30%. Ela é calculada na forma do edital ou do contrato. E a sanção multa, combina com qualquer infração administrativa. Resumindo, temos 4 espécies de sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. A sanção advertência, penalidade advertência, aplica-se exclusivamente à infração dar causa à inexecução parcial do contrato. A sanção de multa, ela varia de 0,5% a 30% do valor do contrato. Pode ser aplicada em conjunto com outras sanções. Eu posso combinar multa com advertência, multa com declaração de inidoneidade e multa com impedimento de licitar e contratar. Multa de mora significa o quê? É a multa em decorrência do atraso injustificado. Mas nada impede de se converter essa multa em razão da infração administrativa. Eu vou converter a multa de mora em multa compensatória e promover a extinção do contrato e aplicar a penalidade de multa com outra sanção aqui prevista. Impedimento de licitar e contratar. O alcance dela. Essa penalidade ela tem um alcance limitado. Ela está restrita ao ente federativo que aplicou a sanção. O prazo máximo é de 3 anos e o prazo para reabilitação é de 1 ano. Declaração de inidoneidade. Ela já tem um alcance maior, mais amplo. A empresa é proibida de licitar e contratar com todos os entes federativos, nível estadual, municipal e federal. A penalidade é de 3 a 6 anos e ela tem um período mínimo para reabilitar de 3 anos. E essa penalidade é de competência exclusiva de ministro de Estado, secretário estadual, municipal ou das autoridades máximas de autarquias e fundações e autoridade de nível hierárquico equivalente no âmbito do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Defensoria Pública e Ministério Público. No âmbito da Polícia Militar, tem-se a Instrução Normativa 007/2023 da PM1, que regula o rito processual administrativo de apuração de responsabilidade por eventuais infrações praticadas pelo contratado. O fiscal de contrato ele tem papel fundamental, porque antes da instauração, ele deve notificar o contratado para que este
apresente no prazo de 5 dias úteis, a contar do recebimento do ofício, para que o contratado apresente esclarecimento ou as providências para a resolução das eventuais irregularidades apontadas. O diretor da DAL pode solicitar mais informações, ele pode arquivar essas informações ou ele pode instaurar o processo administrativo de apuração de responsabilidade do contratado. E esse processo tem uma peculiaridade, ele já nasce instruído. A comissão, composta por 3 membros, vai oportunizar a defesa do contratado, vai oportunizar a ampla defesa e o contraditório, dando um prazo de 15 dias úteis. No final, a comissão faz um relatório, encaminha para o parecer jurídico, a assessoria jurídica verifica que está conforme a legalidade, encaminha para o diretor da DAL aplicar a sanção, ou então arquivar os autos. Caso seja aplicado sanção, vai se oportunizar a defesa ao contratado que ele recorra, e se ele recorrer, os autos vão ser encaminhados para o comandante-geral, que vai proferir uma segunda decisão. E aí ele pode aplicar uma sanção ou ele pode arquivar os autos, acolhendo a tese da defesa. Esse é o rito de apuração de responsabilidade do contratado.